Pastor Rodrigo, de maneira muito aguda e séria, e pergunta de gente séria, ele faz determinados questionamentos acerca dos quais a gente precisa refletir, a gente não pode ignorar. Ele fala assim que não adianta a gente ficar tentando abafar a homossexualidade porque a Bíblia condena a homossexualidade, isso é uma questão de princípio bíblico. E na verdade, o que a gente precisa compreender é que nenhum texto bíblico condena a homossexualidade. Os textos bíblicos condenam o homossexualismo. Aí sim, o que existia nos períodos da conquista da terra de Canaã, o que existia nos períodos paulinos, quando ele escreve lá Romanos 1, que vai falar sobre a perversidade sexual, o que existia era uma homossexualidade ou uma homoafetividade que vinha toda misturada com orgias culticas. O que seriam orgias culticas? Valia matar crianças a Moloque, valia uma mulher ter relações sexuais com a tribo inteira, e valia as pessoas se pegarem entre si, de maneira que, por exemplo, você pega o Alexandre o Grande, guardados as dimensões míticas da sua personalidade, mas sabe-se que Alexandre o Grande era casado com esposas que ele poderia ser chamado de heterossexual, mas ele teve muitos amantes, então ele não era gay, ele era um homem que tinha uma sexualidade fora do leito. Era um rio, uma constante enchente, um constante derramamento das camadas psíquicas do princípio do prazer. Ele e todos aqueles imperadores gregos. E era esse contexto que o apóstolo Paulo, que o escritor do Levítico, que o escritor do Pentateuco, que a tradição diz que foi Moisés, que os escritores bíblicos tinham os profetas, eles só tinham isso no horizonte deles. Toda a sexualidade diferente ela era vivenciada apenas no meio de quesitos religiosos. É claro que isso não responde tudo. Mas é isso que o pastor Rodrigo Silva não conseguiu transcender essa dimensão. Né? Porque quando a gente vai comparar isso com as outras coisas que ele fala, você vai entender perfeitamente. Mas a primeira coisa que eu posso te dizer é que nenhum texto bíblico condena a homossexualidade como a gente conhece hoje, porque a homossexualidade ou a diversidade sexual ela é fruto de sérios estudos científicos, especialmente os das ciências humanas, da psicanálise, de como que a sexualidade humana é elaborada. Eu tenho vídeos aí que falam sobre isso. Se eu não conseguir responder isso neste vídeo, eu vou deixar o link para você assistir aos vídeos sobre a constituição da nossa sexualidade e o nosso desenvolvimento que é psíquico e sexual, ou seja, toda a minha e a sua personalidade ela tem raízes na sexualidade. Só que no período bíblico, ou melhor, até o século XIX, estas coisas não tinham sido reparadas, não tinham sido examinadas como foram a partir do neurologista, criador da psicanálise, Sigmund Freud. Né? E a partir dele, as outras ciências. Então, primeira coisa que a gente precisa considerar, o horizonte dos escritores bíblicos não conseguia enxergar a diversidade sexual que a gente vê hoje. Por isso que a tradição cristã entende que o que aconteceu lá em Sodoma era homossexualidade. Não era, era perversidade. Eram homens querendo bater, estuprar e matar anjos que eles achavam que era estrangeiro. O que aconteceu, por exemplo, com a concubina do levita lá em Juízes 19. Não era heterossexualidade. Eram homens perversos que, por não poderem violentar e matar e bater no levita, que estava visitando um anfitrião idoso, eles fizeram estudo de raiva na sua concubina. No caso ali, homens israelitas. Né? Então, você associar violência à homossexualidade é você perder de vista que era este o horizonte do escritor bíblico. E que ele já está perdoado. O escritor bíblico pensava que a Terra tinha um formato de pirex, que existia um aparato no céu, um limite no céu, né? Ele chamava dos pilares da terra, né? Tinha os cantos da terra, etc. Outra coisa, o assunto, toda vez que ele aparece nas escrituras, o assunto da chamada homossexualidade, ele está na ordem dos costumes. Tanto é que Deus fala aqui em Levítico 18, ele fala assim, vários versículos, mas muito aqui, ó, 18:30. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, falando sobre a terra dos cananeus. Então, até nas situações em que a Bíblia condena,
Deus, que é todo amor, Ele sabe analisar cada caso e Ele espera que a gente tenha misericórdia de cada caso. Agora, o que acontecia aqui no horizonte do escritor bíblico? É que as orgias, a pegação coletiva, homem se achar com outro homem, isso tinha se tornado um costume. Como virou costume marido ter várias mulheres. Era um costume abominável. Abominável. Né? Embora esses maridos que tinham várias mulheres se concentrassem em condenar um homem que fosse achado com outro homem, mas aqui se está falando de costume. E o que é costume? É essa coisa generalizada, é você fazer evangelismo gay, no sentido de, não, você é adolescente, você tem que experimentar alguém igual a você ir para as escolas, para as ruas, para as praças, forçar meninos a se relacionarem com iguais. E isso é uma coisa, isso é costume, isso é pecado, isso é abominável. O que o Freud descobriu a partir do século XIX foi uma outra coisa. Freud descobriu que desde o nosso primeiro ato de amamentar, a gente vai desenvolvendo identificações e performatividades. Né? A maneira como as pessoas que cuidaram de nós brincaram com a gente também faz com que a gente tenha determinadas expressões de gênero, digamos assim. De repente eu sou um cara masculino, mas eu fui tão cheio de afeto quando eu era pequeno que eu sou amado e tal. Isso não quer dizer que eu sou gay, quer dizer que eu desenvolvi uma personalidade muito aconchegante, né? Ou às vezes alguns fazem isso porque não receberam carinho nenhum, aí criaram uma reação, uma formação reativa. Já que eu não recebi carinho nenhum, eu sou muito carinhoso por carência. Ou seja, por isso que é um desenvolvimento psicossexual. Porque nos nossos contatos, e isso não tem como controlar, nenhum adulto estava pensando que ele estava agindo, provocando um efeito desse na criança, a não ser o pedófilo, né? Mas uma mãe não sabe que às vezes ela está lá brincando com o bebezinho dela, aquele tapinha na bunda, no futuro vai fazer uma mulher adulta descobrir que somente naquela hora da relação sexual ela gosta de tomar uns tapinhos no bumbum. Porque lembra inconscientemente aquele tapinha gostoso que mamãe dava. Está começando a entender por que você tem certas preferências só na hora da intimidade sexual, né? Não precisa sair gravando música igual o funk, né? O tapinha não dói. Não é disso que a gente está falando. Porque aí sim, aí já é um costume. Não é porque uma mulher sente prazer em tomar um tapinha que isso justifica que o homem toda vez que vai se relacionar com uma mulher quer que ela fique de quatro para ele dar tapa, machucar, puxar pelo cabelo, né? E por outro lado, não é para falar assim, se eu gosto assim, todo mundo tem que gostar. Não é isso não, mas o Freud vai dizer que essas coisas foram acontecendo e não é crime mamãe dar tapinha no bumbum do bebê. Cada bebê vai fazer um processamento disso. Aqui eu estou falando de forma bem simplista, né? A terceira coisa, né, sobre que a Bíblia não condena a homossexualidade, é que o próprio Israel praticava várias uniões condenadas em Levítico 18, menos a homossexualidade. E aí desenvolve-se a homofobia, né? Isso posto, primeira pergunta que o Dr. Rodrigo Silva faz. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!